Quero saudar os irmãos com a doce paz de Jesus. Amém. Vamos começar então a nossa sexta aula do Obreiro Aprovado. E hoje nós vamos saber um pouco sobre a origem de Satanás. Antes de começar a trazer a palavra, um momento de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, querido amado Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui nesta noite reunidos no Teu nome, Senhor. Queremos pedir a Tua graça, o Teu poder, Pai. Pai, venha com a revelação do Teu Espírito Santo, Pai. Venha falar conosco, Senhor. Nesta hora nós te pedimos, nos reveste com a Tua armadura, nos reveste de poder, autoridade, graça. Que Teu Espírito Santo esteja nos cobrindo com o Teu sangue, Senhor, porque nós vamos estudar a Tua palavra e nós queremos o entendimento, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém. Então, amados, sobre a origem de Satanás, o Velho Testamento indica que Satanás foi criado por Deus como um anjo governante chamado Lúcifer, com grandes poderes, mas o orgulho levou Lúcifer ao se rebelar contra Deus. Torcido agora pelo pecado, Lúcifer é transformado em Satanás, que quer dizer inimigo ou adversário. Satanás é um poderoso anjo decaído, intensamente hostil a Deus e antagonista do povo de Deus. Isaías 14, versículo 12 diz: Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Amém. Então, amados, Satanás ele realmente se rebelou contra Deus. Ele era um anjo que era conhecido como Lúcifer, e aí subiu para o coração dele o orgulho, e ele queria ser mais que Deus. Então, nesse versículo aqui, ele, como caíste desde o céu, e Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Então, ele foi lançado, ele disse ali, e tu dizias no teu coração: eu subirei aos céus acima das estrelas. Queria dizer que ele queria ser acima que Deus, acima do que os anjos, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono. Ele queria fazer um trono para ele. E no monte da congregação me exaltarei aos lados do norte, e subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser semelhante a Deus, ele queria ser igual a Deus, Então isso subiu no coração de Satanás. Ezequiel 28: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe assim: diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, onix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se fazia os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu era o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, e andava, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, Lúcifer, ele tinha tudo. Ele caminhava no meio dessas pedras afogueadas, Falou ali das outras pedras também, sardônia, topázio, diamante, Ele tinha tudo. Só
o que aconteceu? Que encontrou iniquidade no coração de Lúcifer. Então, aí que aconteceu a queda de Satanás. O orgulho que subiu por ele ser um anjo escolhido, ele ser um anjo escolhido para cuidar, as coisas de Deus, que Deus colocou nas mãos dele, e ele queria ser semelhante a Deus. Então, isso que subiu no coração de Lúcifer foi a queda dele. Foi aí que entrou a iniquidade. Foi aí que ele tinha sobre o comando dele uma terça parte do céu, que foi os anjos que caíram junto com ele. Então ele fez ainda a cabeça desses outros anjos, colocando eles contra ao Criador, contra Deus, porque ele quis montar o reino dele, ele quis fazer o reino dele. Então o diabo, ele é o inimigo de nossas almas, ele é astuto, ele é inteligente, ele é esperto, ele tem poder, entendeu? Tem tudo isso. Mas agora eu li esse versículo, você vai ver em Lucas 10, versículo 17: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu vi Satanás como raio cair do céu. Esses 70, aqui fala, e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Porque Jesus nos dá autoridade sobre as potestades, sobre os demônios. Então eles se admiraram, porque quando eles falavam em nome de Jesus para aqueles espíritos malignos sair daquelas vidas, aqueles espíritos maus se sujeitavam por causa do nome do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus, ele pagou um alto preço, Jesus, ele venceu a Satanás. Jesus foi tentado pelo inimigo, então ele obteve vitória. Então eles se alegraram, os 70 com muita alegria, eles se alegraram porque através de Jesus eles conseguiram vencer as artimanhas de Satanás. Então, nesse versículo nos mostra que Jesus nos dá poder para vencer as lutas, as dificuldades que nós podemos enfrentar. E aqui no versículo 18 fala: e disse: eu vi Satanás como raio cair do céu. Ele foi banido, Deus baniu ele caiu sobre a terra. Satanás ele caiu, ele foi como um raio cair do céu. No Apocalipse 12 no Apocalipse 12, versículo 7, diz assim: e houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, Miguel e os seus anjos batalhavam contra Satanás, que era o dragão, e o dragão batalhava junto com os seus anjos, que eram os demônios. Então houve uma guerra, houve uma batalha espiritual, houve essa guerra contra Miguel e os seus anjos, que batalhavam contra Satanás e os demônios. Quer falar uma coisa? Não, Lucas 10, que o senhor falou, desculpa, pastor. É Lucas 10, 17. 17. Isso. Mas não, aí continuando ver Apocalipse 12, versículo 8, diz ali: mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Então Satanás ali e os anjos decaídos não prevaleceram e não se achou mais lugar nos céus para ele, porque Deus baniu eles, expulsou eles do céu. Eles foram banidos do céu, porque foi encontrado dentro do coração de Satanás iniquidade, Então houve uma grande batalha. O anjo Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais, e o seu lugar não se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, e Satanás, que engana todo mundo.
ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então ele foi lançado na terra e os anjos que acompanharam Satanás também foram lançados sobre a terra. Então eles foram parar aqui nesse planeta, né? Então isso aconteceu. Houve uma peleja no céu, né? Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Eles lutaram. Então você para e imagina essa grande batalha espiritual, Miguel e seus anjos lutando contra Satanás e os anjos de Satanás. Houve uma grande luta, mas eles foram banidos, eles foram derrubados. Deus lançou eles para fora do céu, fora da cidade celestial, né? Isso aconteceu. E também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram, e nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com eles os seus anjos, né? Ele tem o poder de seduzir, né? Ele é chamado como Satanás, o sedutor, né? Então ele tem as suas artimanhas, ele tem as suas maneiras de derrubar. O que tem acontecido hoje em dia? Muitos pastores, muitos obreiros, muitos presbíteros, sem estar vigiando, têm sido seduzidos pelo diabo e têm deixado subir no coração o orgulho, a arrogância. Aí se encontra a iniquidade dentro de nós. Aí o diabo aproveita essa brecha e ele entra com tudo, infiltra na tua alma e ele te derruba e te coloca lá no lamaçal do pecado. Porque o diabo ele não quer ver o bem, o diabo não quer ver tu bem. Então ele usa suas maneiras, suas artimanhas para seduzir. E vocês que estão diante do ministério, diante de um trabalho, vocês têm que estar atentos às seduções que Satanás tem lançado na tua vida, às setas que os demônios têm lançado na tua vida, né? Lúcifer, ele queria ser semelhante a Deus. Então o que foi que derrubou Lúcifer? Ele queria ser igual a Deus, mas ele não tinha. Deus deu algo especial para ele. Deus deu o poder para ele, né? Deus capacitou ele. Só que aquilo que ele recebeu de Deus, aquele dom, aquele talento que ele recebeu de Deus, ele era um anjo com muita formosura, né? Ele se achou a última bolachinha do pacote e aconteceu o que aconteceu, que houve a queda do inimigo. Num sentido, né, eu fiz uma conclusão aqui, num sentido muito significativo, não importa de onde Satanás veio, a ênfase na Bíblia cai em vez no que ele faz. Não é como ele veio a existir que preocupa, é o fato que ele existe e que nos preocupa. Ele continua a trabalhar contra nós em suas tentativas de dominar a humanidade. E para nós, Jesus deixou a continuação da guerra. Nós estamos numa continuação da guerra. Por isso que nós estamos na campanha dos 7 domingos, batalha espiritual. Nós estamos nessa continuação. Por que nós temos enfrentado muitas lutas, muitas dificuldades e muitas adversidades? Por causa da batalha espiritual. Porque Jesus deixou essa continuação da guerra. Houve uma grande guerra, houve uma grande peleja com Miguel e os seus anjos, que lutaram contra o dragão e os seus demônios. Mas hoje, essa continuação da guerra Jesus deixou para nós. Você é o escolhido de Deus para continuar essa guerra, essa batalha que nós estamos enfrentando. E qual é a batalha maior que nós temos enfrentado? Muitas vezes não é aqui dentro, é lá fora. E muitas vezes, pela manifestação de Deus na vida de cada um dos irmãos e na vida dos pastores, o diabo tem se manifestado na casa de Deus para ser expulso no nome de Jesus, porque Deus nos dá autoridade. Então imagina, meu irmão, as lutas, as adversidades, as dificuldades que tu tem passado na tua vida, que tu tem passado com o teu marido, que tu tem passado com a tua esposa. Por quê? Porque você entrou numa batalha espiritual. Você entrou num campo minado, aonde o diabo não gosta, aonde a serpente não gosta, aonde tu entra, porque tu está entrando de frente com o inimigo.
E quando tu entra de frente com o inimigo, tu tem que estar preparado com a tua armadura, porque vai vir flechada, vai vir rajada, e tu vai ter que estar preparado para continuar lutando. Porque quando tu entra em batalha espiritual, como nós estamos nessas campanhas dos 7 domingos, que o tema é batalha espiritual, tu está mexendo numa parte, numa área muito sensível, que o diabo não quer que tu mexa. O inimigo de nossas almas, a serpente, o Satanás, ele não quer que nós mexemos nessa área, porque aí vai mexer em muitas áreas dentro de nós. E aí tu pode notar, meu irmão, que quando tu entra nessa área, o teu pavio fica curto. Você pode notar que na campanha que nós tivemos da família, foi uma bênção, foi um pão com mumu, né? Mas agora que nós entramos nessa batalha espiritual, tem sido caldo grosso, tem sido o mocotó dos fortes, porque tem sido uma batalha, tem sido uma luta que vocês têm enfrentado na vida de vocês, e tem sido constante, tem sido luta no ministério, né? Tem havido lutas dentro da igreja, né? Está acontecendo coisas lá fora, na vida de vocês, que vocês estão enfrentando. Está vindo desânimo, está vindo angústia, está vindo aquela vontade de parar. Eu vou parar, eu não aguento mais. Por quê? Porque nós estamos na continuação da guerra. Estamos na continuação da guerra, e nós não podemos parar. Nós não podemos parar, sabe por quê? Eu ia ler depois, mas eu vou ler agora. Cada um tem o dever de levar a sua cruz. Cada um tem o dever de aprender a levar a sua cruz. Não importa a dificuldade que tu esteja passando, a tribulação que tu esteja passando, as angústias que tu tenha enfrentado. Jesus falou em Lucas 9, versículo 23. Você pode anotar Lucas 9, versículo 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me, né? Todos os dias nós temos que negar a si mesmo e tomar a nossa cruz. O que tem sido a tua cruz, né? A nossa cruz, nesse momento de campanha, de batalha espiritual, tem sido lutar com essas hostes infernais que tem nos atacado, tem abatido o nosso lar, tem feito confusão dentro da nossa casa, dentro da nossa família, no meio dos nossos filhos, no meio do nosso relacionamento, no meio do nosso ministério. O diabo tem minado, e nós não podemos aceitar. Nós temos que tomar cada dia a nossa cruz, mesmo que doa, mesmo que você diga assim: meu paizinho amado, querido amado Jesus Cristo, está difícil, mas eu estou aqui. Está difícil, mas eu estou aqui passando por essa prova, dando glória, e não vou afrouxar e não vou desistir, porque tu é comigo. Porque quando tu entra numa batalha, são 7 noites que nós contamos, 7 domingos. Quando chegar no final vai vir a bênção. Mas Deus, eu creio que assim como Jó foi provado, eu creio que Deus está permitindo tudo isso que está acontecendo conosco, essas lutas, essas batalhas, essas pelejas, essas divisões, tudo está sendo permissão de Deus. Por quê? Porque através disso, Deus vai te dar uma grande experiência, e isso você vai receber de Deus através da inspiração divina do Espírito Santo. Aleluia. Então, amados, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Olha só que interessante. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Deus, Ele dá poder, entendeu? Quando nós nos fortalecemos no Senhor, nós recebemos poder do Espírito Santo, nós recebemos a graça de Deus, nós recebemos a virtude do Espírito Santo, e os demônios não podem se impor contra ti, porque se tu tem Jesus na tua vida e não há nenhuma brecha em ti de iniquidade, o diabo não pode te atacar, porque você está revestido com a armadura. Mas tu acha que vai ser fácil mesmo assim? Não, mas você tem poder para repreender a serpente, e você deixar Cristo iluminar teus pensamentos, e tu fechar tua boca e parar de discutir.
que daí tu põe um fim na história, e isso tem que ser para ambos, tem que ser para o casal, tomar essa atitude, né? Então, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, viu? Ele arma cilada, ele está sempre armando uma a outra, ele está sempre preparando uma armadilha, né? Para os escolhidos cair nas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra esses demônios nas regiões celestes. Você pode ler depois em Efésios 6, 10, 12. Toma nota aí, para você ler depois, firmar essa palavra. Efésios, capítulo 6, versículo 10 e 12. Então, finalmente, por causa da sua rebelião, Satanás tornou-se o arqui-inimigo de Deus e de tudo o que é divino. Sua queda, bem como as dos espíritos que se uniram a ele, irreversível, né? Não tem mais volta. Assim, a queda de Satanás e os anjos que caíram junto com Satanás é irreversível, não tem volta. Não adianta eles chorar, não adianta se arrepender, que para eles não tem mais perdão, não tem mais essa, entendeu? É irreversível. Não há esperança de redenção, não tem esperança de redenção para o inimigo, né? O fim dele está próximo, já está bem, já está pronto, o fim dele está próximo, não tem redenção para ele. Muita gente fica pensando, mas se ele se arrepender, não tem essa, é irreversível, não tem volta, né? Não tem esperança de redenção para ele. Satanás, ele foi privado da comunhão com o Deus Santo de forma final e irrecuperável. Para ser exato, Satanás ainda tem acesso à sala judicial do trono do universo, por causa do seu papel de acusador dos irmãos. Papel este que ele foi designado divinamente. Eu tomei nota aqui, o que ele foi fazer? Ele foi lá acusar Jó. Não, Deus, Jó, ele é um homem que te louva porque o Senhor dá tudo para ele. Olha quanto esse homem tem. Então, ele tem esse acesso, né? Ele tem, aqui eu tomei nota que Satanás ainda tem acesso à sala judicial do trono do universo, por causa do seu papel de acusador dos irmãos, papel que lhe foi designado divinamente. Então, ele pode ter acesso e ir lá falar, não estou gostando lá, aquele homem lá te louva, te dá tudo. Dorival, ele é um homem que te louva, está sempre bem para ele, não importa, porque o Senhor dá tudo para ele. Se o Senhor me der permissão lá de tocar na vida dele, eu quero ver se ele vai te louvar até o final. Entendeu? O inimigo, se Deus permitir, ele pode fazer isso, porque ele fez com Jó. Mas Jó, ele ficou até o fim, né? Aquele homem ali, ele se coçava ali com pedras ali, arrancando. Foi horrível a situação daquele homem, mas ele permaneceu até o fim. Ele perdeu toda a família, ele perdeu toda a sua terra, mas Deus se restituiu depois pela fidelidade dele. Vocês conhecem a história de Jó. Ou da sua aceitação devido às suas traições, que foi a mais terrível na história de Satanás e seus anjos. Somente pode esperar a condenação e a punição eterna. Mateus 25, 41. Você pode tomar nota. Então, amados, hoje eu quero falar sobre a missão dos 12. Eu fiz essas anotações para nós saber um pouquinho sobre a origem de Satanás. Tem muitas histórias ilustradas sobre ele, né? Então eu tomei algumas notas disso aqui que eu achei interessante, né? Alguns versículos baseados na Bíblia, né? Que isso aqui a gente pesquisa e monta, entendeu? Porque
a gente já ouviu de diversas histórias que Satanás era um anjo de luz chamado Lúcifer, a qual regia o coral de Deus, né? Vocês já ouviram isso aí tudo. E ele era o anjo mais formoso, e ele era mesmo o anjo mais formoso. Ele era um querubim, e etc. Ele queria ser igual a Deus. Aquilo subiu, aquele orgulho ao coração dele. Aí houve uma grande guerra, que está ali no versículo confirmando que Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão e os demônios, e eles foram expulsos do céu, foram lançados aqui na terra, né? Então, hoje nós estamos a continuação dessa batalha espiritual, e nós conseguimos obter vitória através de Jesus Cristo, que veio e pagou um alto preço. Pode ver que no ministério, em todos os ministérios, desde Abraão, de Isaac, de Jacó, não houve-se muito essa luta assim, mas no ministério de Jesus, quando Jesus veio, ele lutou direto com o inimigo, ele confrontava na palavra o diabo, tanto que quando ele foi para o deserto, que ele teve os 40 dias de consagração de jejum lá no deserto, o próprio inimigo, a serpente Satanás, foi lá tentar ele, porque ele é o tentador, ele é o sedutor, mas Jesus venceu ele na palavra, mesmo ele estando em corpo de carne e osso. O que Jesus estava sentindo naquele deserto, naquele momento ele estava sentindo uma fome muito grande. Se tu é filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele já deu a resposta na palavra. Entendeu? Então te coloca no lugar de Jesus. Tu também ia ser tentado, meu irmão. Tu também ia ser tentado. O sedutor, ele ia te oferecer. Tanto que o diabo também ofereceu ali riquezas, ouro, prata, se Jesus o adorasse. Mas Jesus não perdeu nenhuma guerra, não perdeu nenhum confronto de inimigo ali. E é por isso que eu digo que vocês também, como discípulos de Cristo, né, como obreiro aprovado, vocês não podem perder para o inimigo. Jesus te dá poder sobre Satanás, Jesus te dá poder sobre o inimigo, ele te dá autoridade para te vencer. E essa palavra em Lucas capítulo 9, a missão dos 12, e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhe virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem as enfermidades. Jesus ali convocou, chamou os seus 12 discípulos, né? E deu-lhe virtude e poder sobre todos os demônios. Então quem é que dá poder e virtude? É Jesus. Ele te dá poder e virtude. Quando nós oramos e repreendemos. Eu te repreendo, Satanás, na autoridade do nome de Jesus. Sai dele agora, sai dela agora. É na autoridade do nome de Jesus. Porque é aqui que fala, ele chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder. Deu virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem as enfermidades. Quando você ora por uma pessoa que tem uma enfermidade, Jesus cura essa dor no estômago, cura essa dor na coluna, cura esse câncer, cura essa enfermidade, né, que está machucando a pessoa. Eu te peço que o Senhor cure. Jesus, eu te peço em nome de Jesus, Pai, cura. Jesus vai curar, vai libertar. E é essa questão que Jesus nos dá poder e virtude, nós temos que ver que Deus está te dando uma visão. Isso é muito importante como obreiro aprovado, que vai ter situações e casos que você não pode orar você como obreiro, você não pode orar com os seus olhos fechados. Você tem que orar com os olhos abertos. Já aconteceu de casos de pessoas se endemoniar e pegar um obreiro pela gravata e começar a enforcar. Entendeu? Quando eu vou descer aqui para orar, vocês podem ver, eu já estou afrouxando a minha gravata, e se melhor possível eu tiro ela. Porque o inimigo, ele pode ser usado para te machucar, e tu tem que ficar de olho aberto, atento, né? Porque o diabo, ele está ao derredor, e ele está esperando uma brecha para atacar. Ele está esperando algo acontecer. E ali no versículo 3, ele disse, aí Jesus falou: nada leveis convosco
para o caminho. Nem bordões, nem alforjes, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 vestes. E em qualquer casa em que entrares, ficai ali, e dali saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo-vos daí, sacudo o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. E saindo eles, percorri todas as aldeias, anunciando o Evangelho e fazendo curas por toda a parte. Aqui Jesus falou sobre o evangelismo, né? Nós, como obreiros aprovados, nós temos que estar preparados, aptos para evangelizar. E quando as pessoas negarem a palavra de Deus, você tem permissão, conforme a palavra de Deus, de bater a poeira dos teus pés, e tu não tem mais compromisso com aquela alma, porque tu já fez a tua parte. Aqui Jesus fala, e se alguém, e se em qualquer cidade não os receberem, saindo-vos dali, saindo da cidade, sacudir o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles, né? Eu fui lá na cidade de Canoas pregar o Evangelho. Fui lá, falei com o prefeito de Canoas, para ele conseguir um local para mim, montar um local para mim, fazer um chamado, convocar a cidade de Canoas para mim pregar o Evangelho para a cidade de Canoas. E se eles não me derem essa permissão, eu posso simplesmente sair, bater a poeira com meus pés. A minha parte eu fiz. É a mesma coisa você entrar na casa de uma pessoa para levar a palavra, eles te escorraçam, eles não querem ouvir as coisas de Deus. Pode bater os pés, o pó dos teus pés, tu não tem mais nada, tu não tem nenhum compromisso com essa família mais. Entendeu? É diante da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela vai seguir. E Deus vai convencer, o Espírito Santo vai convencer, mas tu tem que continuar fazendo evangelismo. Então, quando Jesus te dá poder em pisar em serpentes e escorpiões, que eu falei domingo aqui no culto, o Senhor está nos dando poder contra as artimanhas do inimigo. E nós, como obreiros, temos que ficar atento, como já está acontecendo, obreiros nas laterais da igreja, alguns obreiros lá atrás, em visão, cuidando quem está entrando, quem está saindo, né? Porque tem sido uma opressão diabólica, porque nós estamos entrando num território muito hostil, aonde o inimigo não quer que a gente entre. Então nós temos que ficar firme, buscando discernimento do Espírito Santo para nos ajudar a vencer a serpente, a ganhar as pelejas que nós temos enfrentado. Você pode notar, depois que nós entramos nessa batalha espiritual, muitos já sentiram vontade de nem vir nos cultos. Não vou vir no culto porque eu estou cansado, estou sentindo dor de cabeça, eu estou com mal-estar, os meus ossos estão doendo, meu corpo está dolorido, eu estou cansado, eu quero me deitar, fechar meus olhos, dormir, eu estou meio vazio, eu estou meio depressivo, entendeu? Aí nós temos que revestir de toda a armadura de Deus, nós temos que buscar a palavra de Deus, nós temos que buscar o poder do Espírito Santo, nós temos que nos revestir da autoridade de Deus, porque lutar contra as trevas, meu irmão, não é fácil não, lutar contra o diabo não é fácil não, né? Porque você vai ter que rejeitar as coisas desse mundo e começar a se apaixonar pelas coisas de Cristo. Pode ver em Lucas capítulo 9, versículo 25. Por quê? Que aproveita o homem granjear o mundo todo e perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e depois prejudicar a si mesmo, perder a sua salvação, perder a sua alma? Então não tem outra saída. Ou tu vai ou racha. Tu tem que entrar na visão de seguir. Não adianta tu pegar a tua espada, tu abaixar e ficar parado ali. Satanás, ele vai te eliminar, ele vai te colocar lá no lamaçal do pecado, ele vai te fazer tu sentir uma pessoa arruinada, ele vai fazer você se sentir uma pessoa derrotada, ele vai fazer você se sentir uma pessoa que não serve para nada. É isso que o diabo lança a seta, para que você se sinta uma pessoa que não presta para nada na obra de Deus. E se tu tem sentido isso, se tem vindo
esses pensamentos na tua cabeça, porque tu olha para as lutas que tu tem enfrentado dentro do teu lar, da tua casa, no teu trabalho lá fora, aí tu pensa assim, poxa, eu não sei para fazer a obra de Deus mesmo. Eu estava bem, mas eu já estou aqui falando bobagem, eu estou já amaldiçoando, eu estou murmurando, eu estou me queixando, eu estou em queda. Não, meu irmão, te humilha na presença de Deus, busca o conceito com o Senhor, pega a tua espada e entra no campo de batalha. Não tem saída. O que adianta tu viver? Quantos já entraram na igreja e não aguentaram o tranco, caíram nas artimanhas do diabo e hoje estão lá no mundo? Querem ir para uma festa, querem ir para o X, querem beber uma cerveja, querem sair com os colegas, querem ir para um baile. E o que adianta eles ganhar tudo isso aí? E quando Jesus voltar e encontrar a sua igreja, como é que vai estar a igreja? Preparada ou não? É aí que eu digo para vocês, amados, não podemos recuar do campo de batalha. Eu li isso aqui sobre a origem de Satanás para vocês saberem que também na batalha lá no céu, Miguel e seus anjos, eles batalharam, eles não recuaram. Eles batalharam contra o dragão e os seus anjos. Eles lutaram firme até que eles foram banidos do céu. E aqui na 100% Jesus, nós vamos lutar firme, porque os demônios que entrarem aqui nesse lugar, que entrarem através das vidas, colocando luta, colocando adversidade, colocando provações, nós vamos banir eles desse lugar em nome de Jesus, e as pessoas vão ser libertas pelo nome de Jesus. As pessoas vão ser curadas, as pessoas vão ser restauradas. Mas para isso acontecer, nós não podemos ter medo do diabo, porque em Lucas 10:19 ele fala que nos dá poder, nos dá autoridade sobre todo o mal. Jesus te dá poder, Ele te dá autoridade, tu não tem que ter medo do diabo. Tem muita gente que pensa assim, poxa, eu não vou orar, eu não vou evangelizar uma pessoa lá que está trabalhando na área da feitiçaria, porque vai vir uma luta para mim, eu tenho medo de fazer isso. Não, meu amado, você é de Deus, o Espírito Santo está com você. A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o tem. Do teu lado tem um anjo com uma espada de fogo desembainhada na mão. Você vai evangelizar, você vai levar Jesus, você vai levar a palavra. E se aquela pessoa se sentir mal oprimida na tua frente, se amolecer, as pernas cair, tu pode colocar tuas mãos e falar, eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. Sai dela agora, para que ela possa ouvir a palavra de Deus. Entendeu? Você não pode ter medo. Você está no campo, mas daí se você não te agarrar na palavra de Deus, quando acontecer essa circunstância, que você está em algum lugar e uma pessoa endemoniada chegar diante de ti, tu vai se sentir, não estou preparado para isso. E é isso que o diabo quer que tu pense, que tu não esteja preparado. Porque vai passar dia, vai passar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e você nunca vai estar preparado até o dia do Senhor chegar, ou até o dia que o Senhor te tomar da face da terra. E aí, tu vai preparado ou não preparado? Nós temos que estar preparado todos os dias. Não importa a luta que tu passa, não importa a provação que tu passa. Tu tem que saber que Satanás, a serpente, o inimigo, o sedutor, ele é um derrotado na tua vida, né? O diabo, ele é derrotado na tua vida. Se tiver alguma luta, se tiver alguma adversidade, você vai declarar falência sobre o reino espiritual do diabo, da tua vida e da tua casa. Você vai declarar com todas as palavras, eu te repreendo, Satanás. Tu não tem poder no meu lar, tu não tem poder na minha família, tu não tem poder nos meus filhos. Mesmo se os filhos não estão dando ouvido, não estão dando crédito na palavra de Deus, você vai dizer, tu é um derrotado na vida do meu filho. Continua orando, continua clamando, que vai chegar o tempo de Deus, ele vai sacudir, ele vai abalar as estruturas do inferno, e Deus vai te fazer um pescador de almas, né? Pescador de almas, você vai ser um pescador de almas, porque através das suas orações e através das batalhas espirituais que você enfrentar por uma vida, Jesus vai ver aquela tua oração de madrugada. Sabia que de madrugada é um horário onde a maioria dos crentes estão tudo dormindo?
E a oração de madrugada, claro, não está na Bíblia, não está baseado na Bíblia, mas se tu orar de madrugada, eu vejo assim pela uma lógica, assim, poxa, de madrugada não tem nenhum crente orando, eu vou orar. Mas a tua fé vai entrar em ação, porque tu sabe que tu está fazendo um sacrifício. Tu saiu da tua cama, tu saiu do teu conforto, tu saiu do teu sono, mas ali tu está fazendo um sacrifício. E tu sabe que quando a gente faz um sacrifício para Deus com o coração aberto, mas a oração entra assim, rasgando o céu, porque é uma oração sincera, é uma oração como se fosse uma oração de uma criança, inocente, sincera. Tu não saiu da tua cama de madrugada para pensar nisso e aquilo, não, tu saiu para falar com Deus e colocar as vidas diante do altar de Deus. Naquela hora tu pode crer que está havendo uma batalha grande, está havendo uma peleja muito grande, né? E Deus vai abençoar as tuas orações. Só que o inimigo, através das suas estratégias, ele tenta fazer você se sentir fraco, descapacitado, né? Ele tira o desejo de você orar, ele faz você esquecer de orar pelo alimento que você está comendo, né? Ele faz você perder a vontade da leitura bíblica. O inimigo, ele faz de tudo, faz você perder a vontade de escutar um louvor, de adorar o Senhor. Às vezes tu não está nem fazendo coisa errada, tu não está nem pecando, tu não está nem abrindo brecha, tu está levando uma vida normal, uma vida natural, mas tu não tem vontade de orar, tu não tem vontade de ler a Bíblia, tu não tem vontade de dobrar teu joelho, de ouvir um louvor, né? Aí o diabo está ganhando campo, entendeu? Aí o diabo está te atacando sem tu perceber, né? E aí quando tu pensar em orar, quando tu decidir em orar, tu vai orar e tu vai se sentir sujo. Deus está falando. Tu vai orar e tu vai se sentir impróprio naquela oração, porque você vai lembrar, poxa, segunda-feira eu não fiz, terça eu não fiz, quarta eu fiz, quinta eu fiz, mas sexta eu não orei. Tu vai se sentir mal. Mas se tu leva uma vida, uma meditação diária na palavra, e todo dia tu luta contra ti mesmo, contra você mesmo, contra os teus pensamentos, contra aquilo que tu quer falar, contra aquilo que tu quer ver, Deus vai derramar graça sobre ti, vai derramar poder, vai derramar virtude, vai te capacitar para lutar contra as hostes infernais. Pode ver, amado, há uma luta intensa contra o diabo. Nós estamos lutando intensamente contra ele durante essas semanas. E a luta tem sido grande. Nós temos sentido nos cultos. Alguns cultos já começamos a sentir o peso. Isso foi a segunda noite da campanha. Está para vir a terceira noite. A segunda noite da campanha foi um peso, foi uma batalha, mas Deus, Ele providenciou a vitória para nós com a graça. Então, o Senhor está manifestando. O Senhor está manifestando a glória, mas é uma questão do seguinte: nós estamos no campo de batalha, tem como eu ir para trás? Se eu ir para trás, eu vou morrer, eu vou sair de perto dos meus irmãos, eu vou morrer sozinho. Se eu querer fugir para os lados, o inimigo vai me pegar, ou eu marcho junto com o povo, e nós vamos vencendo e lutando e avançando o campo, e lutando e avançando o campo, e ganhando as almas, ganhando as vidas para Jesus, as vidas se entregando para o Senhor, através da oração, através da consagração, através do jejum, né? Deus vai nos usando na medida do possível. E o que mais ajuda o cristão a se manter firme é evangelizar. O crente não pode esperar quinta-feira para falar de Jesus e domingo para falar de Jesus. Você tem que estar sempre em espírito de oração, Senhor. E essa vida que está aqui do meu lado,
fala para ela e espera a resposta de Deus. Se ele não falou nada, tu continua, segue. Chega lá em outra ocasião, Senhor, e esse pessoal aqui? O que tu acha, Deus? Eu falo para eles ou não? Aí quando o Espírito Santo te impulsionar lá dentro do teu coração, é para te falar. Mas tu não pode deixar a vergonha. Ai, tenho vergonha. Não tenha vergonha não. Quando o Espírito Santo te colocar no coração, fala. Aí tu fala, que Deus vai entrar com a ação. É o Espírito Santo que convence, não é nós. Mas você tem que fazer a sua parte de falar. Amém? Tem que anunciar Jesus. Não podemos deixar as artimanhas do inimigo, não podemos deixar as ciladas do diabo nos prender, armar confusão no meio de nós, né? No meio dos obreiros da igreja, no meio da nossa casa, do nosso lar, do nosso trabalho. Não podemos deixar o inimigo minar, porque nós vamos perder as batalhas. Então essa aqui é a 6ª aula que eu estou entregando para os irmãos, falando um pouco, né? Um pouco das artimanhas do inimigo que ele tem feito um grande estrago, mas eu tenho visto que nós temos conquistado grandes vitórias, porque maior desse lugar é o reino de Deus. Amém. Pode falar. Eu quero. Então nós temos que lutar, nós temos que lutar contra as artimanhas do inimigo. Nós temos que vencer em oração. Nós temos que nos santificar. Nós temos que dizer não para as coisas do diabo. Você é um vencedor. Você tem que botar isso na tua cabeça. Não aceitar a seta dizendo que tua vida é assim, é só trabalho, é só isso, é só aquilo, e tu se sentir desanimado. Não, tu tem que agradecer a Deus pelo alimento. Obrigado, estou sentindo sede. Então Satanás e seus anjos estão só esperando o dia da condenação deles. Eles já são condenados. Eles vão ser lançados no lago de fogo. Vai ser sofrimento eterno. E todos aqueles que não quiseram seguir a Cristo